Bem, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 6. O texto diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Que esse texto possa falar ao teu coração, que nós possamos estar entendendo o que o Senhor quis nos ensinar com esse texto. Veja só, lamentar perante Deus é uma prática comum que nós encontramos na Bíblia. No lamento, a pessoa não está necessariamente pedindo algo a Deus. Ela simplesmente está lamentando, como se dissesse assim: Deus, está doendo, eu não aguento, eu não estou suportando tamanha aflição, eu tenho dificuldade, Senhor, em carregar esse fardo. Aí vem a súplica: Deus meu, eu não suporto o peso do fardo, mas o Senhor pode sim dar condições, conforme o teu propósito, o teu querer, para que eu venha a suportá-lo. O Senhor conhece os limites do teu servo, o Senhor sabe até onde o teu servo suporta o peso dessa aflição, e o Senhor entra com os teus anjos, o Senhor entra com a tua providência, para que assim o teu servo possa passar tranquilamente por esse momento de sofrimento, ou por esse momento de castigo, de repreensão, por um momento em que às vezes o Senhor está a chamar-nos a atenção. Então lamentar não é pedir, lamentar é colocar a nossa situação diante de Deus. Então nós lamentamos, assim como Davi estava lamentando, e nós colocamos então a situação diante de Deus, e é como Jó também fez. Jó se lamentou perante Deus. Há quem diga que este salmo seja algo que mostre também o sofrimento de Jesus. Então nós precisamos entender que nós estamos passando por algo difícil, nós estamos passando por um momento de dificuldade, sim, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Davi também estava numa situação difícil. Davi estava passando por um momento de doença, um momento em que seu corpo estava sentindo, um momento em que ele tinha dificuldade para todas as coisas. Então ele lamenta, ele suplica, ele ora, ele pede a Deus, porque ele sabe que ele não tem condições para poder fazer nada. Então ele se coloca diante de Deus como se ele entendesse que o Senhor estava falando com ele, como que repreendendo-o pelos seus pecados. Então, quando nós trazemos isso para os nossos dias e vemos esse vírus mortal passeando pelo mundo, nós de repente temos o entendimento de que, será que o Senhor não está chamando a atenção do seu povo? Será que o Senhor não está chamando a atenção de um povo pecador, de um povo que afastou-se de Deus, de um povo que está dando mais valor ao dinheiro, às riquezas, às coisas mundanas e esqueceu-se de estar na presença de Deus? Então, às vezes, nós paramos e perguntamos isso. E quando nós nos deparamos com essa doença, quando atinge um familiar, ou quando atinge a nós mesmos, nós achamos que é o fim. E também sabemos que para alguns pode sim ser o fim aqui. Então nós sabemos que nesse momento há necessidade de colocarmos diante de Deus tal aflição, tal dificuldade, e pedimos a Ele que dê condições para que nós possamos passar tudo isso, para que nós possamos olhar e entender que mesmo com nossos ossos abalados, mesmo com a situação de dificuldade, nós vamos passando por todas essas coisas, porque o nosso Deus é soberano, nosso Deus é amoroso, nosso Deus é misericordioso, só que Ele é justo.
Ele é santo. Nosso Deus não compactua com o pecado. Ele odeia o pecado, mas ao mesmo tempo em que ele odeia o pecado, ele deu-nos condições para que pudéssemos olhar para a cruz vazia, sabendo que aquele que fora crucificado lá levou sobre seus ombros toda a sua ira, tomou o cálice da ira de Deus para que nossos pecados fossem perdoados. E assim, nesse sentido, nós buscamos entender que o Senhor está a chamar a atenção de um povo, está a exortar um povo para que volte para si, para que olhe para as coisas de Deus, para que busque a presença de Deus verdadeiramente, para que entenda que o anúncio do Evangelho é urgente, para que entenda que o amar o próximo é urgente, para que entenda que o buscar, o estar todos os dias na presença, na comunhão com o Senhor é necessário. É necessário orar, é necessário ler as Sagradas Escrituras, é necessário colocar-se diante de Deus e, arrependido pelos nossos pecados, confessarmos e pedimos forças para não cairmos mais nas mesmas tentações. Davi aqui, então, ele estava em dificuldade, ele estava com problema, ele estava realmente enfermo e ele pediu a Deus para que desse a ele condições, então, que o Senhor não o repreendesse na ira, ou seja, que o Senhor, naquele momento de ira, não olhasse para ele, porque ele sabia que naquele momento a punição, o castigo seria mais forte. Então ele pede para que Deus não o repreenda naquele momento, nem o castigue no momento da raiva. Então ele pede: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado, eu me sinto fraco, eu não tenho condições de suportar tamanha ira. Nós não temos condições. Eu costumo dizer que a pontinha de uma agulha da ira de Deus, nós não suportaríamos. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor nos livrou de termos que pagar pelos nossos pecados, Ele deu condições para que isso acontecesse. Ele mandou o Filho dele morrer naquela cruz por nós. E nós sofremos então as consequências desses pecados. Davi estava aqui talvez sofrendo consequências de seus pecados. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo colocado à prova, ele estava com a alma profundamente perturbada, e nós sabemos que quando a alma está perturbada, isso é horrível. Nós perdemos o sono, nós perdemos a fome, nós não conseguimos olhar com bons olhos para as coisas, nós nos sentimos um nada, nós nos sentimos abandonados e todos que nos cercam, nós achamos que estão a nos perseguir, que estão tramando algo contra nós. É realmente horrível estar perturbado. Mas o Senhor é maravilhoso. E Davi, ele mesmo chama a atenção depois, mostrando que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor, ele dá condições para que ele possa ter então a alegria. E ele ouve o lamento, ele ouve a súplica, ele ouve as orações. Então, se você, meu querido, está passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de desespero, um momento em que você se sente como que perseguido ou abandonado, ou se sente um nada no meio dessa sociedade, pare, busque a Deus, curve-se diante desse Deus soberano e peça a Ele para que te dê condições de você suportar tamanha aflição e que no tempo dele, Ele te dê a alegria, Ele te dê o prazer, mas busque a presença de Deus, coloque-se a serviço de Deus, porque no tempo dele Ele irá te livrar sim desse fardo pesado, Ele irá te dar condições sim de você passar por essas coisas como se nada tivesse acontecido, restabelecendo as suas forças, restabelecendo a sua paz, restabelecendo a sua alegria, o seu prazer emocional, o seu prazer intelectual, de forma que você possa assim então engrandecer o Senhor. Os seus inimigos que você julgava que estavam ali te cercando, desaparecerão. As perturbações, assim como Davi, também desaparecerão. E no tempo certo você se sentirá alegre, em paz e abençoado por Deus. Porque somente Ele pode te dar a paz. E a nossa paz é Cristo. A nossa paz é Cristo. O caminho é Cristo.
a água que purifica, a água que mata a sede, a água que traz esperança, o pão que alimenta a nossa alma, tudo é Cristo. Sem esse Cristo maravilhoso, nós não teríamos condições nenhuma de nos achegarmos à presença do nosso Deus. Então nós sabemos que tudo é Deus. Davi aqui nessa época já começou a entender isso, porque o próprio Senhor estava falando com ele. Então ele, quando dirigiu-se ao Senhor, ele dirigiu-se ao Deus Criador. Então ele disse que ele estava sim sofrendo, mas depois que tudo passou, ele disse que estava alegrando-se porque o Senhor estava com ele. Então nós precisamos fazer isso, meus queridos. Nós precisamos olhar e saber que o Senhor acolhe a nossa oração. Ele ouve o teu clamor. Você não sabe orar? Não faz mal. Tire um momento para você estar na presença de Deus, no seu cantinho. Fale conforme o teu coração quiser falar na presença de Deus. Leia um texto bíblico. Com o tempo e com a convivência, com a comunhão, você vai aprendendo a orar, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a se derramar diante de Deus. E assim você vai encontrar a sua paz. E toda vez que você se sentir perseguido, toda vez que você se sentir amedrontado, toda vez que você se sentir perturbado, clame àquele que pode te dar o livramento. Lamente na presença do único que pode te tirar desse sufoco, dessa situação. Busque conhecer o poder daquele que pode te livrar dessas amarras que te prendem a essas coisas. E assim você será libertado, você será livre, você será trazido a uma nova vida, vida de esperança, esperança em Cristo Jesus. E essa mesma esperança, meus queridos, nós precisamos então transmitir aos outros. Esse amor que nos preenche, esse amor que transborda do nosso peito, esse amor que não tem como medir, nós precisamos transmitir àqueles que estão caminhando, perambulando, caindo pelas sarjetas da vida. O Senhor nos colocou para que nós pudéssemos glorificá-lo todos os dias, adorá-lo todos os dias. Esse é o fim principal do homem. Então nós precisamos cumprir com isso. E nós precisamos anunciar que esse Deus soberano é Senhor sobre todas as coisas. Essa doença, esse vírus que estamos aí passando, da mesma forma que veio, ele poderá ir. Ou, se Deus quiser, haverá a descoberta de uma vacina, de um remédio, algo qualquer, para que possamos ser preparados para não sermos mais mortos por esses vírus. Assim, preservar-se a vida. Mas há necessidade de voltar-se para Deus. Há necessidade de buscar esse Deus maravilhoso. Há necessidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. Lava-me por completo. Toma-me, ó Deus, porque eu sou seu. A minha vida é tua, não pertence mais a mim. Então receba a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Curve-se diante daquele que pode te dar paz, daquele que pode te dar prazer, daquele que te dá sabedoria, entendimento, conhecimento, daquele que te alimenta tanto o corpo quanto a alma. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então nós precisamos estar na presença dEle todos os dias. Então Davi, ele pediu ali que Deus não castigasse acima da medida. Ele pediu também que Deus sarasse a sua doença, ou seja, lhe desse a cura. E ele pediu que Deus lhe desse a libertação espiritual. Então, diante de tudo isso, meu querido, o que você está esperando? Você que está sofrendo, você que está perturbado, você que está financeiramente derrotado, se sua empresa precisou fechar as portas por causa dessa pandemia, se seus empregados estão em dificuldades, não estão recebendo, ou você já não sabe mais de onde tirar recursos, coloque-se diante de Deus, clame a esse Deus, lamente na presença desse Deus, suplique na presença desse Deus, busque a presença do Deus vivo. E assim você passará por essas coisas, de cabeça erguida, sabendo que aquele que tem todo o poder está sustentando você com braços fortes. E assim você poderá passar tranquilamente por esse vale da sombra da morte e reerguer-se, sendo esta a vontade de Deus.
Ore, peça a Deus para te mostrar um caminho, para te mostrar a luz, te mostrar a saída, que somente Ele pode te mostrar isso. Não há outro lugar para você buscar, não há outro meio para você ser preenchido. Se existe um vazio dentro de você que te incomoda, esse vazio precisa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E isso você precisa buscar na presença de Deus. Só o fato de você entender que precisa buscar na presença de Deus, a presença de Deus, o estar face a face com Deus, é porque o próprio Espírito Santo de Deus está te incomodando a isso. Dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus porque você é uma pessoa escolhida por Deus para a vida eterna, para estar ao lado de Cristo na glória, para ser abençoado perpetuamente. Então não esqueça de agradecer a esse Deus maravilhoso todos os dias da sua vida, até que o nosso Senhor venha para levar os seus filhos, levar a sua igreja, levar o seu povo. Então que nesta noite você possa buscar a presença de Deus, colocar-se diante dele. Se você está sendo abençoado, testemunhe acerca disso. Fale desse amor, fale da bondade, fale do poder do soberano, do majestoso, do inigualável. Fale daquele que criou todas as coisas e que por uma só palavra as coisas vieram a existir. Fale, anuncie, porque isto foi colocado para nós cristãos fazermos, anunciarmos o Evangelho até que o nosso Senhor venha para levar o seu povo. Então que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja colocando na tua mente o desejo de estar em sua presença e aproveite enquanto há tempo, que nós não sabemos como será o amanhã, nem se existirá o amanhã. Portanto, hoje é urgente que você busque a presença de Deus. É urgente que você esteja na presença de Deus. É urgente que você fale com Deus. Vamos orar mais uma vez?